Meu nome é Filadelfo Borges de Lima, tenho esse nome em homenagem ao meu avô materno. Tenho 73 anos de idade, sou natural de Jataí, que foi muitos anos, foram as duas cidades de grande rivalidade no passado, e eu vim parar em Rio Verde. Eu tenho curso superior incompleto na área de letras. Vim para Rio Verde em 1973 na condição de servidor público estadual, eu era do Fisco estadual. Entrei no Fisco pelo concurso de 1968, aprovado em 68, nomeado em 70. Então, quando cheguei aqui, era funcionário do Fisco. Mas sempre gostaria de ser... Sempre gostei de ler, me apaixonava pela literatura. Mas meu sonho era ser advogado. Eu queria ser advogado, mas não havia curso de direito por aqui. E como o emprego no Fisco era bom, me acomodei e fui fazer letras. E puxando o meu pai, que era um homem de pouca escolaridade, meu pai era comerciante, eu sempre fui apaixonado por relíquias, por memórias da cidade de Jataí e de Rio Verde. E quando eu me fixar em Rio Verde, me envolvi com esse trabalho de memorialista. Minha esposa é Ilza Rezende Machado Lima, natural de Mineiros, então eu falo que sou de 4 cidades. Fui gerado em Serranópolis, que era o município de Jataí. Nasci em Jataí, fui criado em Jataí, terceira idade, casei em Mineiros e moro em Rio Verde. E fui repórter de jornal e rádio em Goiânia, no interior. E quando eu entrei para o Fisco, então eu fiz opção entre na imprensa ou o Fisco. Era mais vantajoso financeiramente ser agente do Fisco. E me desenvolvi no Fisco, cheguei a supervisor fiscal, militei na política estudantil, na política de classe. E moro aqui desde 73, dedicado à literatura, dedicado à pesquisa. Sou autor de vários livros, liderei a fundação da Academia Goianense de Letras, Artes e Ofícios e liderei a fundação do Instituto Histórico e Geográfico de Goiás. Então, eu sou uma pessoa dedicada, eu queria me aposentar para me dedicar muito a esse setor da memória de Rio Verde. Escrevi livros sobre os prefeitos de Rio Verde, sobre os prefeitos de Jataí. Tem muitas coisas escritas sobre as reminiscências dessas duas cidades principalmente. Eu sou muito ligado a isso, é uma vocação que eu tenho, de saber quem foi fulano. Eu pesquiso, eu procuro, guardo. Minha biblioteca é uma biblioteca boa. E tem aqui um museu, eu tenho boas relíquias aqui nessa biblioteca. Vou fazer uma mudança dela agora. Vou ter uma boa lembrança. Tem diário, gostando de registrar história, eu tenho meus diários. Tenho no pendrive. Então, em resumo, é isso que é a minha vida. Sou pai de 3 filhos, sou avô, sou um homem feliz com a família e o meu horário de Rio Verde. Em resumo, minha vida é assim. É Rio Verde, como nós sabemos, as principais cidades do sudoeste goiano, eu sigo o pensamento do Martiniano da Silva e Mineiros. As principais cidades do sudoeste goiano nasceram sobre as patas do boi e do santo, porque matavam os índios, construíram a sede das fazendas, criar boi. O primeiro grande fator que mudou o sudoeste goiano, no meu entendimento, foi em 1918, quando chegou aqui o automóvel trazido pelo Ronan Rodrigues Borges. Eram 3 homens, Ronan Rodrigues Borges, Cid Pereira de Almeida, que era seu sócio, e o motorista José Sabino de Oliveira, Zé de Caxiba. Eles de Itumbiara, que chamava Santa Rita do Paranaíba, dia 15 de agosto de 1918, chegaram aqui dia 19. O objetivo deles era criar uma rodovia que ligasse Santa Rita do Paranaíba, que é Itumbiara, a Santa Rita do Araguaia, ligar as 2 fronteiras de Goiás, uma fronteira de Goiás do Mato Grosso, uma fronteira de Goiás de Minas Gerais. E o automóvel chegou aqui por volta das 5 horas da tarde, e dia 30 de dia seguiu a Jataí. Então foi um grande ebulista da cidade, conheceu o automóvel, foi lá no cavalo de rodas, que muito bem retrata esse grande acontecimento, que eu chamo de epopeia. Foi Basileu Toledo França no seu livro História, no seu livro Cavalo de Rodas. E no dia 30 de agosto, eles reuniram-se com todos os fazendeiros, homens de dinheiro, os homens de poder que havia no sudoeste goiano, na cadeia velha, que é o Palácio da Intendência hoje. Ele instalaram a sociedade, a Companhia de Aviação Sul-Goiana Sociedade Anônima, inspirada numa empresa do ramo que tinha sido criada em Uberlândia. Em 1912, segundo Basileu, foi a primeira vez que o uberabense foi expulsar a pecuária da sua cidade usando automóvel. Em 1912 começou então a ligação de Uberaba para Uberlândia. Então esse seria a extensão. E o Ronan Rodrigues Borges é nome de rodovia, que liga Rio Verde e Itumbiara. Então esse foi o primeiro grande acontecimento da história de Rio Verde, da história do Sudoeste. Eu queria saber por que a sede da Sul-Goiânia não foi em Jataí, sem Rio Verde.
Então eu conversei com o Hélio Garcia, que é historiador, ele já mora em estado de São Paulo. Ele é sobrinho da mulher do Ronan, que trouxe o automóvel aqui. É porque havia em Rio Verde um homem muito rico, empresário rico, natural do Espírito Santo, chamado Orozimbo Bueno. Orozimbo Bueno foi um grande incentivador para que a empresa, para que esses sonhos se realizassem. Então, em homenagem ao Orozimbo Bueno, a sede ficou sendo aqui, a Companhia de Atuação Segurança da Sociedade Anônima. Então, em Jataí. E Jataí seria porque o Ronan morava em Jataí. A mulher dele era em Jataí, pôs a sede aqui. E havia uma rivalidade, ele já tem muito grande, mas permaneceu aqui. Foi então o começo de uma nova era para a região. E depois de 30, na década de 30, com a construção de Goiânia. A construção de Goiânia colaborou muito para que o desenvolvimento do Sudoeste aumentasse. Parece que houve um pequeno deslocamento, assim, mais até, da região da Estrada de Ferro para o Sudoeste goiano, com a construção de Goiânia. E Brasília, que acabou de completar esse empreendimento do Sudoeste goiano, que inclusive tem aquela história que do comício do Juscelino em Jataí, que é verídica. O Tuniquinho, que fez a pergunta, meu amigo pessoal e meu colega do fisco. Porque o Jataí era dominada por uma oligarquia, família Carvalho. O Dr. Serafim de Carvalho ele mandava literalmente da cidade. Eu nasci nas mãos dele, ele era médico e fez o parto depois no mundo. E o Dr. Serafim dominava o município. Ele tinha sido colega não de faculdade, como alguns historiadores falam, mas colega eles eram amigos de Belo Horizonte. O Serafim era um homem rico e o Juscelino era um homem pobre. Mas ficaram amigos muito próximos, muito íntimos. O Serafim nasceu em 1907. O Juscelino nasceu em 1902, e o Juscelino nasceu em 2. E o PSD de Jataí, que era o partido do Serafim, era imbatível. Era uma máquina de fazer voto. Jataí era dominada pelo PSD. Dizem que, proporcionalmente, era o PSD mais forte do Brasil de Jataí. Era impossível ganhar do PSD. E eu nasci nas mãos dele, fui o menino que subiu no palanque para combater o Serafim de Carvalho, um dos motivos que eu estou aqui. E o Serafim tem, em nome dessa amizade, o comício de Pará em Jataí, porque o Serafim queria abrir a campanha dele na cidade interior. Ele lembrando do seu amigo Serafim, né, em Jataí, o prefeito da cidade era o Luziano Ferreira de Carvalho, que está vivo. Ele nasceu dia 21 de abril de 1927, é vizinho da casa do meu pai em Jataí. Um grande orador, estudante de Direito. Luziano ele tem uma letra muito bonita, ele é um artista para escrever. Ele era prefeito e mandou uma carta para o Juscelino como se fosse o Serafim, convidando a vir a fazer o comício, ele veio. Aí, então, era na época, isso foi em dia 4 de abril de 1955, o Brasil ainda vivia a crise da morte do Getúlio Vargas, acontecendo alguns meses antes, em agosto de 54. Então, o comício seria na principal praça da cidade, Jamar Menezes. Mas por causa da chuva, eles escolheram a garagem da Studebank, a agência da Studebank. E então ficou menos gente. Estavam várias autoridades presentes, quando então, o José Vicente Ferreira, que veio a ser governador do estado, depois de Juscelino falar, depois que o Juscelino fez o discurso, falou assim, o momento é oportuno para perguntas. E o discurso do Juscelino foi baseado nessa crise que o Brasil vivia. Falava-se que não haveria eleição. O calendário eleitoral previa eleição para 3 de outubro de 55. Estava previsto no calendário. Então havia militares não querendo eleição, o grande candidato único, e o Juscelino insistindo em ser candidato. O Juscelino insistindo. E o PSD aprovou o nome dele, ter seu candidato contrariando alguns setores militares, contrariando o DN. Já que ele estava falando no respeito à Constituição, queria governar respeitando a Constituição. Se eu for eleito, a Constituição será a base do meu governo. Aí o Tuniquim perguntou para ele, quando deram a palavra ao público, já que o senhor está falando que se for eleito vai cumprir a Constituição, a Constituição determina a mudança da capital para o Planalto Central, inclusive existe a marca. Ele respondeu para mim assim, a partir de hoje, a mudança da capital é a síntese do meu governo. E se tornou a síntese do governo dele. Ele foi a Jataí para essa abertura do comício, dia 4 de abril de 55, voltou dia 5 de abril de 57 como presidente e voltou para o encerramento da candidatura dele ao Senado. Então esse foi, eu não estava no lugar, mas estava na cidade, eu tinha 11 anos de idade. Então essa é a idade que aconteceu em Jataí. Alguém fala que o comício seria aqui, passou para Jataí. Não, o comício estava marcado para Jataí, não houve comício, houve uma concentração pequena. E essa é porque o Brasil fala que Brasília nasceu já tem. Na verdade, houve esse comício lá.
Tuniquim nasceu dia 25 de outubro de 1925. Ele é padrinho do Baguito Vilela. E cunhado. A mulher dele é irmã do Baguito. O Baguito é do segundo casamento do Sr. Joaquim Vilela. E o Rio Verde bem passou com a mudança da capital federal, interiorizou o país. E na década de 60 tivemos a chegada da Cachoeira Dourada. E houve uma época muito importante para o Rio Verde, que foi o governo Mauro Borges e o governo Paulo Campos. Os dois nasceram no mesmo ano, 1920. O Paulo Campos era filho do Ricardo Campos, a Rábula, advogado da época. Ele não tinha costume, era comum ter advogado, que não era advogado, era Rábula. Ele morreu em 1932, 40 e poucos anos. E o Mauro Borges, filho do Pedro do Vico. Então os pais deles, o Ricardo e Pedro eram muito amigos, e os filhos ficaram muito amigos, nasceram no mesmo ano, porque foi companheiro com companheiros de infância. E foram eleitos governadores no mesmo dia, 3 de outubro de 60. Então Mauro e Paulo Campos fizeram um governo justo, beneficiaram muito Goiás e Rio Verde. Então foi uma grande transformação. O governo Paulo Campos foi um governo planejado, um governo que transformou a cidade de Rio Verde, modificou o Rio Verde conheceu o asfalto, o Rio Verde avançou muito na gestão dele. E na década de 40, depois chegou o ensino superior naquela mesma década, começou na década de 60. Outro fato importante, a gente tem que recuar. Na década de 30, quando eu sou de Goiânia, o hospital evangélico. Chegou aqui um missionário protestante, o Dr. Dono Gordo, com a Dona Helena, e funda hoje o Hospital Presbiteriano Dr. Gordo. Foi um marco muito grande para a cidade. O Hospital Dr. Gordo criou também a Escola de Enfermagem Cruzeiro do Sul. Também passou a ser um polo de saúde muito importante. Via gente a cavalo de Mato Grosso para tratar com o Dr. Gordo. Foi uma revolução na região, a presença do Dr. Gordo aqui com a Dona Helena. E foi uma transformação, inclusive, em outros setores, porque eles eram estrangeiros e protestantes. Foi quando a cidade conheceu música evangélica, conheceu o esporte que era praticado por protestantes, o basquetebol, o vôlei. A Elcio Sportivo foi quem introduziu o bolo confeitado em Rio Verde e o voleibol. Tudo influência protestante. E família brasileira vem para cá, família da Elcio Sportivo ligada ao Dr. Gordo. Então a chegada do hospital evangélico foi uma transformação. Na década de 40 chegaram as primeiras agências bancárias e com a chegada de Brasília. E com o Cachoeira Dourada, o governo Paulo Campos, e aí em 75 a cooperativa comigo, e foi outra grande arrancada. E colaborou para que viesse se transformasse aqui um parque agroindustrial. Em resumo, se eu tinha alguma falha, em resumo foi isso. Bom, a França Central foi uma das alavancas do desenvolvimento do Centro-Oeste brasileiro. O ministro Getúlio Vargas pôs em prática a Marcha para o Oeste, que eu sou de Goiânia, obra de Pedro do Vico. E a Marcha para o Oeste concretizou com Brasília. Mas a Marcha para o Oeste foi importantíssima, sim. A Fundação Brasil Central, eu era menino, eu lembro de falar, a Fundação Brasil Central, desenvolveu a região de Barra do Garças, Aragarças, né? Era um meio de aviões da Força Aérea Brasileira, aviões, nos beneficiava aqui. Então, a Fundação Brasil Central ela foi importantíssima e veio combinar com Goiânia e Brasília. Me lembro do discurso do Eurico Barbosa, deputado estadual, de corrida de campanha, ele batia nessa tecla. Ele é o terceiro para o MDB, que era a associação do PSD, que graças a ele, foi no governo PCDista que tiveram Brasília e Goiânia que concretizaram o projeto do Brasil Central. E na década de 70, que eu estava esquecendo, estava cometendo até eu não podia esquecer isso. Se acelera a chegada do sulista. A descoberta do Cerrado, vamos dizer, você já viu a descoberta do Cerrado. O sul rio-grandense, o catarinense, vem aqui, promove uma grande mudança no plantio, na técnica agrícola. Nós vemos isso muito grande, porque os gaúchos são gaúchos e não gaúchos, pessoas que vieram do Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e outros partes do Brasil, que mudaram também, até eles chegarem aqui, só a terra de cultura que tinha valor. Mudaram radicalmente. Nós vimos muito aí a chegada desse pessoal do Sul que aqui se encontra. Não poderia ter esquecido isso.
Havia ciúme. Então, se o governo criasse uma coisa em Rio Verde, tinha que criar em Jataí. E eu me lembro quando o apóstolo de um bispo em Jataí, vieram os índios de Mato Grosso. Então entrava o índio e falava, se você der um presente para isso, tem que dar para os outros. A cerveja de Jataí. Se fez presente, tem que fazer para Jataí. Então aquela disputa. Por exemplo, havia uma empresa, um órgão de Goiás, que era, parece que era o Dergo. A sede era Jataí. Não, mas tem que ser em Rio Verde. Até hoje existe isso. A Polícia Federal em Jataí não é aqui. Então eu fiquei ciúme. Jataí, porque eram as duas cidades maiores do Sudoeste, as duas principais cidades. E o Jataí pertencia a Rio Verde. E se emancipou, se tornou cidade em 31 de maio de 1995. Jataí teve esse fator político, que era uma família que dominava a cidade. Durante anos ela chamava a família dos Carvalhos, que era Príncipe Carvalho, Vilela Barra, mas Carvalho e o doutor Serafim era o chefe político que mandava na cidade. Jataí mudou politicamente em 1976 com a vitória do Mauro Bento. Para mim foi a eleição mais importante da história de Jataí, porque mudou o panorama político. A família que mandava política não é uma família importante, que fez Jataí também, não é demérito nenhum, mas politicamente mudou a cidade com a eleição do Mauro Bento em 76. E com a criação do hospital evangélico, a escola de enfermagem aqui, do hospital evangélico, criaram o hospital em Jataí, não do mesmo tamanho, mas criaram lá também. Quando chegou aqui a missão protestante, para criar o hospital evangélico, criaram uma escola em Jataí. Parece que as missões eram as mesmas. Nós vamos criar um hospital em Rio Verde e um hospital em Jataí. Então a cidade dominava a região. Até existia, por exemplo, o pessoal de Mineiros reclamar, nós dependemos de Jataí, para votar para deputado, votamos em candidato de Jataí. Então lançaram o candidato de deputado de Rio Verde, o candidato de deputado de Jataí, as cidades, as outras votavam neles. Hoje o Rio Verde reclama que perdeu espaço político, mas não perdeu espaço político. Acontece que outras cidades ganharam espaço político. Santa Helena não tinha candidato a deputado, porque Nova não tinha. Vou votar candidato daqui. Já tem candidato, Mineiros não tinha. Passaram a tê-los. Então houve esse fator, que as cidades se expandiram, tem também seus prestígios. Santa Helena não depende politicamente de Rio Verde. Jataí, Mineiros depende politicamente de Jataí. Então havia essa rivalidade. E Jataí hoje é uma cidade rica, importante, é um centro universitário também. Mas fica esse ciúme, por exemplo, quando criou a faculdade de medicina, tinha que criar aqui também. Para que criar? Agora fala que vai criar um aeroporto grande em Jataí. Tem o ciúme, tem que criar em Rio Verde. Essas coisas permaneceram muito tempo, mas é uma cidade, menos com 100 mil habitantes. Rio Verde passou já tem tempo de população, com a chegada a partir da década de 70, e com a chegada dessa transformação agroindústria, hoje Rio Verde tem uma população muito superior à de Jataí, que continua sendo a segunda, e Mineiros passou a ser a terceira colocada nesse ranking, graças à chegada do pessoal do Sul, e sobretudo a rodovia federal que liga a Cuiabá. O deputado Zé de Assis conseguiu mudar a rota da rodovia para que ela passasse Mineiros ficava isolada. A partir de Mineiros deslanchou, hoje uma cidade de 60 mil habitantes não teria chegado nessa condição se não fosse a mudança da rota da rodovia que liga a Cuiabá. Pedro Vico formou, se não me engano, em 1915 em medicina e em 1917 chegou a Rio Verde. Então chegou a Rio Verde, veio a cavalo, chegou em 1917, mudou-se para Jataí, casou com a dona Gersina e voltou para Jataí e voltou para cá outra vez. Pedro Vico chegou em 18, chegou em 17 e casou-se em 18 com a filha de Matisbói, dona Gersina. E a irmã da dona Gersina, a dona Alice, casou-se com o Beramino Cruvinel, que era engenheiro natural de Uberaba. E o Pedro Vico era um médico aqui, mas de prestígio, que ele era médico, pessoa formada. E candidatou-se a intendente, teve um voto, me lembrei, eu sei que teve esse episódio. E o sogro dele, o Antônio Martins Borges, que era criador de boi, um homem rico, nascido em Minas Gerais, em Pratinha, nascido em 1865, veio para cá atraída pelo gado. Aqui se casou na família Leão, que é uma família de grande tradição no município. E o Pedro Vico entrou com a política de oposição aos Caiado. E o sogro acompanhou. Comenta-se que o Pedro Vico, que o Martins Borges teria lançado a candidatura do genro para deputado federal. O Brasil Caiado teria sido, não, está muito novo,
Então ele disse que teria sido esse descontentamento. Mas de qualquer maneira foi o Pedro Vico que liderou a oposição aos caras daqui e o Martins Borges acompanhou. E quando estourou a Revolução 30, o Pedro Vico tentou entrar em Rio Verde, ele com o Ricardo Campos, invadir Rio Verde, e não conseguiram. Então Pedro Vico foi preso aqui na entrada da cidade. Pedro e Ricardo Campos. E o César Bastos, porque houve uma época em Rio Verde que só tinha duas pessoas de curso superior. O César Bastos, que era advogado, e o Pedro Vico era médico. Dizia o Pedro César Bastos que a primeira visita que recebeu quando ele veio para cá foi o Pedro Vico. Então e os dois adversários, porque o César Bastos ficou ao lado dos Caiados, e o Pedro Vico contra os Caiados. E tá o César Bastos, por ser advogado, eu escrevi livro sobre o César Bastos, ele contava isso. Como advogado, eu pensava no outro lado, pensava na garantia que o Estado tem que dar ao preso. O Estado tem condições de garantia de vida ao doutor Pedro Vico lá na cadeia, que nessa cadeia não tem condições para isso. Vou ter que levar para a capital. Entrou em contato com as autoridades do Estado. Eu vou ter que dar o doutor Pedro Vico para ele, porque você tem condições de protegê-lo. Aqui pode aparecer um fanático e matar o doutor Pedro. Então traz. Então ele e mais seus companheiros levavam o Pedro Vico e o Ricardo Campos para Goiás, presos. Quando encontra a gente que vem no sentido contrário, o Ricardo, a Revolução ganhou, vitoriosa. Então alguns detalhes que não convém relatar aqui, é demorado, mas esse foi o resumo da ópera. Então Pedro Vico chega à cidade de Goiás como membro de uma revolução vitoriosa. Vai para a casa da mãe dele e forma nessa altura. Já tinha deposto o governador, que era Humberto, esqueci o sobrenome dele, que estava interinamente no governo, foi deposto do lado dos Caiados. Então aí nomearam como um trio, Emílio Póvoa, Marcado e Pedro Vico. Interventores, e depois ficou só o Pedro. Dissolveu-se a junta, Pedro Vico ficou como um interventor. Falava-se que seria o Marcado, mas Marcado por causa do sobrenome, eles não dizem que por causa do sobrenome não quiseram. Emílio Póvoa, então deu Pedro Vico. Então Pedro Vico, realmente ele era médico aqui quando aconteceu a Revolução. O Mauro Borges era o primogênito, ele casou em 18, em junho. Ele casou, quando chegou o automóvel, ele morava aqui. Esse foi o casamento dele. O Belamino Cruvinel foi o engenheiro da Sul Goiânia. Em 1919 foi inaugurado o trecho da Sul Goiânia Ribeira Jataí, uma grande festa. E o orador que saudou a caravana era o Jorge Magalhães, que era médico e concunhado do Dr. Pedro, casado com a irmã do Dr. Pedro. Com a irmã da dona Gersina. Isso foi em 19. E o Pedro, então, com a Revolução, foi embora para Goiás. O Paulo Borges nasceu em 15 de fevereiro de 1920. E o Paulo Campos nasceu em setembro de 1920. E foram sempre governar o município. O Paulo Campos governou o município de Rio Verde. E Pedro Vico, o estado, e o Mauro Borges no estado, na mesma época. Antes de 1950, nas eleições de 1950, o Pedro Vico foi eleito governador do estado, pelo voto direto. E o cunhado dele, Bebé Borges, irmão da dona Gersina, se elegeu prefeito. Então, em 50, o Pedro Vico se elege governador do estado e o cunhado dele se elege prefeito de Rio Verde. 10 anos depois, o filho do Pedro, Mauro, se elege governador e um amigo íntimo da família, Paulo Campos, se elege prefeito. E o Paulo Campos transforma Rio Verde com asfalto e com o trabalho dele envolvido na filantropia. Ele era muito dedicado à filantropia, era um líder espírita, religioso, pregador, um grande orador, e fez o campo social bem para subir serviço em Rio Verde. Obviamente a posição geográfica ajudou muito, né? E ajudou muito, atraiu recursos, atraiu pessoas. E o que consolidou acho que foi a partir da década de 60, Brasília, o resto foi complemento. Com Brasília com a mudança da capital para o centro-oeste brasileiro, fixação de Brasília. Isso foi acontecendo. Tivemos, o Rio Verde acho que o Rio Verde teve a felicidade de contar com bons administradores. E uma coisa que me chama muita atenção em Rio Verde que muitas iniciativas foram tomadas pelo povo daqui, por liderança daqui. Vamos trazer uma faculdade, por exemplo, quando criaram uma escola superior, criaram a Proderv. A Proderv foi criada pelo Dr. Maurício Arantes. É um grupo de voluntários para mudar Rio Verde, desenvolver Rio Verde. Então essa Proderv
Foi ao Palácio uma vez, o governador era em Valadão. Lá estavam deputados de todos os partidos, da Arena e do MDB, tudo unido para trazer Cuspirão para a escola de... O governador deve ter contado essa história para vocês. Então, consolidou a chegada do automóvel, Brasília, a vida do pessoal do Sul e, finalmente, a agroindústria, a chegada dessas grandes indústrias do setor agropecuário. O Paulo Campos não foi um amigo, nós éramos conhecidos, né? Eu tive pouco contato com ele. O Paulo Campos foi um transformador. César Bastos, outro grande transformador, grande paladino do ensino. O Maurício Arantes foi candidato a prefeito, ganhou a eleição. O Maurício Arantes era um formado em Direito, homem de cartório. Ele criou ele era apaixonado por Rio Verde, ele prestou muito serviço, está nem de frente, na vanguarda no setor dos Ventos de Rio Verde. Dr. Donaldo Gordon, Mauro Borges Teixeira e o Irô Nascimento foi bom como prefeito. O Pedro do Vico passou por aqui, o Felipe Belamino Cruvinel, Felipe Santa Cruz. Então nós vamos fazer, a lista é muito grande, né? Mas o Dr. Gordon não podia ser esquecido pela importância do seu papel na saúde. E uma pessoa que tem um nome na rodoviária, Henrique Portillo, como prestou trabalho também como na área de aviação, dono de companhia de ônibus. E assim nós vamos longe, a lista vai se alongando, né? Mas eu vejo essas pessoas assim, mudar muitas pessoas, às vezes meio no anonimato, para essa grande serviço da cidade. Eu comecei a escrever sobre o meu livro, Os Coronéis da Política. Eu abordo a política de Jataí, a disputa entre o Serafim de Carvalho contra o DN, liderado pelo Cito Ferreira, da qual participei como garoto, como jovem. Depois escrevi César Bastos, Vida e Obra, um resumo da vida do César Bastos. Eu gosto muito de falar sobre personagens. Falei sobre personagens. O Geraldo Martins, que foi preso, escrevi sobre os prefeitos de Rio Verde. A partir do Geraldo Martins, que era sobre do Lauro Martins, foi prefeito. O Geraldo Martins foi o prefeito o prefeitura não tinha nem sede, ele comprou a sede e abriu estrada para a Cachoeira Alta. Então escrevi sobre os prefeitos de Rio Verde, sobre os prefeitos de Jataí, sobre o prefeito Irão Nascimento, o resumo biográfico do prefeito Lauro Martins. Agora estou quase concluído o livro do Paulo Campos de Obra. Eu me sou de reminiscência, tem livro de crônicas contando coisas interessantes sobre Rio Verde. Eu tenho trabalho também no rádio nesse sentido, de fazer crônicas da cidade. E escrevo sobre reminiscências, fatos sobre pessoas. Então, eu tentei escrever sobre o Dr. Gordon, eu pensei em escrever um livro sobre ele. Eu não consegui. Talvez eu não vou ter que conseguir esse objetivo. Então, meu trabalho no campo de produção literária são reminiscências de Rio Verde. Pessoas e fatos de Rio Verde já está aí também. Mas principalmente de Rio Verde, que eu moro aqui há mais tempo. Então vou lançar um livro agora, Arquivos Rio-Verdenses, eu conto sobre personagens da cidade, sobre perfis. Lançar agora Arquivos Rio-Verdenses, eu faço sobre médico. Tem um livro sobre os baús Rio-Verdenses, eu falo muito sobre o trabalho de um pastor, no sentido de combater droga. Então eu fico preocupado, as pessoas que estão dentro do seu setor, ele é um pastor, um ex-drogado, que presta um grande serviço à cidade hoje como recuperado e tirando pessoas do vício. Então, minha proposta era registrar para a posteridade que esse moço, esse senhor, que hoje é um pastor evangélico, que tinha sido drogado, apesar de família importante na cidade, recuperou-se e se dedica a recuperar pessoas. Então eu tenho essa preocupação de reproduzir, de contar para a posteridade esses fatos, às vezes parecem corriqueiros, mas são importantes, no meu entendimento, na vida das pessoas. A história do Padre Mariano, o Ronaldo Campos, que escreveu sobre o Viver Histórico, escreveu sobre o Padre Mariano, que morreu em 1917. Ele era uma figura muito importante da história de Rio Verde, figura polêmica. Ele teve, inclusive, briga com algumas pessoas da cidade. Ele costumava jogar praga. E a praga que ele chegou ao Donaldo Campos, praga que ele jogava, pegava. Ele brigou com o homem e falou que o homem iria morrer privado de bala, vamos morrer privado de balas. Então o Padre Mariano deixou um patrimônio da igreja com o testamento.
seria usado para a construção de escolas para crianças pobres. Hoje está a universidade. E eu preocupo com personagens do passado e do presente. Então meus livros sempre falam de pessoas de Rio Verde. Sempre fala quem foi fulano, o que ele fez, um comerciante de destaque. E eu tenho, no rádio, eu tenho uma participação na sexta-feira em que eu falo sobre, para homenagear alguém. Uma professora fulano de tal, prestando homenagem dela e a família dela. Esse trabalho, em termos financeiros, não me traz benefício nenhum, mas me traz alegria, prazer. Eu estou me sentindo útil. Eu acho que esse dom que Deus me deu, eu tenho que dividir com a sociedade. Eu almocei tempos atrás com o intelectual de Campo Grande, que faleceu há pouco tempo, Crispiniano, eu esqueci o nome dele. Então eu falei que ele aqui em Rio Verde, eu sou procurado às vezes, no aniversário da cidade, para dar entrevista sobre a cidade. Eu sou entrevistado sobre... a pessoa me consulta sobre vários fatos da história de Rio Verde. Às vezes eu me reclamava, né? Agora não posso reclamar, eu tenho que dar isso para alguém. Então, veio aluno fazer trabalho escolar comigo, gincana, a pessoa dá uma tarefa, veio consultar comigo. Um dia alguém me ligou aqui, era um motorista de táxi. Eu fiz uma aposta com um colega de taxista e você quem vai ganhar a aposta? Eu apostei tantos cruzeiros, eu fui bem que em 1900, não sei quanto, ele me contando. Ele falou que na década de 50 havia uma linha aérea que fazia Rio Verde, Jataí, Goiânia, São Paulo. Eu falei que era mentira, que isso não existia. Eu falei, existiu sim, avião caiu. Inclusive esse avião caiu em Palmeiras de Goiás em 1952, dia 12 de agosto. Morreu o irmão do Paulo Campos, morreu Samuel Grande, que fundou o Colégio Samuel Grande em Jataí, missionário protestante. Morreu o filho do governador Pedro do Vico, Antônio Martins Borges, dia 12 de agosto de 52. Então havia esse avião sim. Então eu perdi a aposta. Ele tinha falado que não havia avião. Então essas coisas parecem corriqueiras, porque eles me consultam. Me consultam sobre várias coisas e eu faço um trabalho nas escolas. Já fiz trabalho nas escolas, vamos fazer outra vez, junto com o Ala, que é colega meu da Academia de Letras, para levar o estudante a se preocupar com a história de Rio Verde e gostar de ler. Eu fiz o trabalho de visitar as escolas municipais, eu cheguei na escola Domingos Mone, para contar para os alunos por que a escola tinha esse nome Domingos Mone, quem foi Domingos Mone. Cheguei na escola Olinto de Castro, quem foi, como é que chama essa escola? A escola chama Olinto Pereira de Castro, quem foi? Eu falei, não sei. Eu ia contar quem foi Olinto Pereira, por que tem esse nome na escola. Então, despertar nos adolescentes, principalmente, o interesse de saber quem foi fulano na história. Por que essa rua chama Rui Barbosa? Rui Barbosa, todo mundo sabe, aqui, Rua Gumercindo, quem foi Gumercindo Ferreira? Você vê o nome, essa preocupação eu tenho. Eu registro isso por escrito e fiz palestras em escolas. E na maçonaria, eu já fiz palestras sobre a história de Rio Verde. Então eu estou sempre chamado a participar para dar palestra, para dar orientação sobre a história. E eu faço isso com alegria, com prazer. Eu gosto e faço por hobby. O que me preocupa no momento é o Instituto Histórico e Geográfico de Rio Verde. Eu liderei a fundação do Instituto, nós conseguimos fundá-lo juridicamente. Vai fazer funcionar que são elas. Dentro é inerte, mas o Instituto, esse é o grande desafio que eu tenho. É um fato importante que a minha cidade parece não compreendeu o que é o Instituto Histórico, mas estou na esperança de que o prefeito Paulo do Vale, ele prometeu nos ajudar. Então esse seria uma grande, eu vou ficar muito feliz em ver Rio Verde fazer um Instituto Histórico e Geográfico funcionando. Eu tenho certeza que o prefeito vai nos prometer isso, no momento oportuno ele vai nos ajudar a fazer o Instituto funcionar. Então esse é o nosso alvo. E voltando a um fato importante sobre rivalidades, Rio Verde que já está aí, essa rivalidade desapareceu. Não é como era, tem algum filme ainda, mas um fato marcante para quem gostava de futebol era a rivalidade dentro do futebol, no tempo do amadorismo. Então um jogo de futebol Corinthians de Rio Verde, a Estação Jataiense movimentava as duas cidades, era Corinthians de Rio Verde e a Estação Jataiense. O futebol então desabafava todas as suas paixões pelas suas cidades. Então havia muito amor na cidade, assim, muita garra, muita determinação. Então eu queria concluir, esse é que está concluindo, o Instituto Histórico e Geográfico de Rio Verde existe juridicamente, está faltando existir de fato e nós vamos fazer funcionar assim. Eu queria lembrar que hoje teve aqui em Rio Verde um nome da história de Rio Verde, é o Alberto Rocco. Ele fez o filme Igrejinha da Serra. Ele esteve aqui em casa pela manhã. Ele é um dos maiores amigos que eu tenho.
É um outro patrimônio cultural de Rio Verde, é o Alberto Rocco, Betinho. Igrejinha da Serra, tem obras dele. Igrejinha da Serra, eu conheço a fazenda onde aconteceu o fato. O Alberto Rocco fez o filme contando a história da Igrejinha da Serra, né? Tem várias versões, que o casal morreu, não morreu, mas o Alberto Rocco conseguiu levar esse filme para o Brasil inteiro. Ele deu esse trabalho para fazer esse filme. A Fazenda Capa Branca, que é a fazenda do... Porque tem duas igrejinhas da Serra em Rio Verde. Essa que deu o caso do Evaristo com a Rosinha, e outra que não tem nada a ver com o caso, outra região, que tem inclusive Romaria. Tem uma serra com a igreja. Agora essa do Igreja da Serra, em 1954, eu tinha 10 anos de idade, fui a São Paulo com meu pai. Meu pai era comerciante, ele ia fazer compra em São Paulo do Atacado para vender em Jataí. A primeira vez que ele levou alguém com ele fui eu, que era criança. Então nós pegamos uma jardineira, que tem uma jardineira de Tumbiara para Jataí. Tumbiara Rio Verde. Quando passou perto da serra, falou assim, aqui contou essa história para mim. Aí um rapaz era apaixonado, o pai contou essa história. Então ficou essa história da Igrejinha da Serra, e quis o destino que eu me tornasse amigo, próximo, íntimo do Alberto Rocco, que fez o filme, dirigiu o filme e fez outras obras do campo do teatro, do cinema. É um patrimônio cultural de Rio Verde, o Alberto Rocco.